Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Marcelo Nogueira, da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo em Vila Maria. Estamos aqui para fazer a abertura do culto de quarta-feira, o culto organizado pelo presbitério da nossa igreja. Só que antes de iniciarmos qualquer tratativa, vamos agradecer a Deus? Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, a Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, a Ti majestade, a Ti todo poderio, todo o nosso amor, nossa gratidão. Obrigado pelas nossas vidas, pela saúde, pelos livramentos e por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui diante de mais um culto de adoração, um culto de aprendizado e que possamos ser capacitados por Deus para que entendamos a vossa mensagem, entendamos aquilo que o Senhor quer que nós guardemos e pratiquemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, estamos no mês de agosto, né? Vivendo a multiplicação na bondade, na bondade. Antes de nós iniciarmos, vamos recapitular mais uma vez, povo de Deus, um texto bíblico já conhecido, né? Tão falado, tão pregado, em Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Ou seja, se nas circunstâncias da vida você tomar suas atitudes baseadas nesses frutos, você não poderá ser julgado, ninguém poderá te condenar, irmãos. O fruto do Espírito é um todo, e embora esteja subdividido em 9 partes, como estamos aprendendo mês a mês, né? Não subsiste quando uma delas deixa de ser evidenciada. Ou seja, só é um fruto se vivido como um todo. Didaticamente, nós podemos dividir as 9 partes em 3 grupos. O primeiro grupo, que nós já estudamos, já vivenciamos, né? Ele é formado pelos atributos do amor, da alegria e da paz. Trata de qualidades espirituais básicas que deve existir em cada indivíduo. O segundo grupo, ele trata dos atributos longanimidade, benignidade e o desse mês, bondade, que trata do relacionamento dos indivíduos uns com os outros. O terceiro grupo, que fala sobre os atributos da fidelidade, da mansidão e domínio próprio, trata do relacionamento dos cristãos com Deus e a sua vontade revelada na Bíblia, a forma como Deus trata com os homens e da relação que cada cristão tem consigo mesmo. À primeira vista, irmãos, amados, a bondade parece ser sinônima de benignidade, né? Que foi o que estudamos no mês passado. Mas cremos que o apóstolo Paulo, ao usar 2 palavras que parecem ser iguais, tinha um objetivo diferenciador para elas. Na realidade, quando ele fala em bondade, ele está a se referir à generosidade de coração e de ações também. O cristão bondoso é generoso para com os outros, e essa generosidade se revela nas suas ações. Essa generosidade não significa ceder aos pedidos e desejos de muitos,
mas aplicar o mesmo tratamento bondoso para com todos. Não direcionar suas boas atitudes para poucos. A bondade, inclusive, é um dos atributos de Deus que é partilhado com o homem. Aliás, a Bíblia afirma que o Senhor é bom. Lá em Salmo, no capítulo 100, versículo 5. E que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Vem de Deus, o Criador das luzes. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito isto. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus é detentor do atributo da bondade e, sendo assim, deve evidenciá-lo na sua vida. Temos sempre, irmãos, que nos assemelhar ao nosso Criador, que é extremamente bondoso conosco, dando-nos além do que merecemos e pedimos. Vocês não concordam? Nós sempre falamos e cremos que o seu amor, ele nos ama de tal maneira, o seu amor é constrangedor. Ser uma bênção para os outros vai além de fazer o que nós achamos justo. É dar e fazer mais. É a prática do bem. É o amor em ação. E isso é reconhecido por Deus. Na palavra também temos o exemplo do bom samaritano. Todos conhecem, né? Que exerceu a bondade a um homem que fora quase morto por salteadores ao descer de Jerusalém a Jericó. Ele cuidou daquele homem sem ao menos questionar quem ele era ou o porquê de estar ali. Assim devemos ser também, movidos de íntima compaixão aos que precisam. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 10, em específico no versículo 33. E Jesus disse que temos que ser como esse samaritano. O exemplo do samaritano é o mais próximo da realidade de Jesus. E no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Ou seja, Jesus nos exorta e nos ensina, irmãos, a sermos bondosos. E veja também que bela é aquela oração feita por Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses. Deixe-se transformar pelo Espírito Santo. Deixe-se viver a bondade de Deus e que ela transborde em você a ponto de tornar bondoso perante Deus e os homens. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os torne fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Onde está o seu coração agora, amado, amada? A minha oração é que a graça de Deus alcance a sua vida, fazendo com que o Espírito Santo de Deus desenvolva em seu coração a verdadeira bondade proveniente da fé. A pessoa bondosa é aquela que realmente se importa com o bem-estar dos outros, e isso fica evidente nas palavras e ações dela. Mostrar bondade é mais do que ter boas maneiras ou ser educado. A verdadeira bondade vem de um sentimento profundo de amor e de respeito pelos outros. A verdadeira bondade é mostrada por ações. Além de ações, também mostramos bondade naquilo que falamos.
E é por isso que a Bíblia diz que enquanto a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, a boa palavra alegra o coração. Lá em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Se usarmos palavras bondosas, as pessoas vão saber que nos importamos com elas e elas vão ganhar a força que precisam para enfrentar as dificuldades da vida. Lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 24, está escrito assim na palavra do Senhor: as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Para agradarmos a Deus, a bondade deve ser parte permanente de nossa personalidade e de nossa vida. É por isso que Deus diz que temos que nos revestir de bondade, como está escrito em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Amados, amadas, tentem pensar em modos de mostrar mais bondade. Perguntem-se: eu escuto com atenção quando outros falam comigo? Eu estou atento ao que os outros precisam? Quando foi a última vez em que fui bondoso com alguém que não era o meu amigo ou da minha família? Daí estabeleça algumas metas, né? Por exemplo, que tal conhecer melhor as pessoas à sua volta, principalmente os irmãos da membresia da igreja Lugar de Vida? Isso vai ajudar você a conhecer a situação deles e saber se eles precisam de algo. Depois pense: que coisas boas eu gostaria que os outros fizessem para mim? Então façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. E por fim, sempre peça a ajuda de Deus para mostrar bondade. Ele vai abençoar cada um de vocês, os seus esforços, as suas orações. Do mesmo modo, se nós sempre mostrarmos bondade, as pessoas podem querer conhecer mais sobre a Bíblia. Lembre-se que somos testemunhas do Senhor. Até aqueles que nos tratam mal podem mudar de atitude se os tratarmos de modo bondoso. O bem, ele deve ser aprendido. Precisamos nos treinar para aprender a fazer o bem. Mas esses ensinamentos básicos do amor, que não pode fazer o mal, a humildade para não se achar melhor que os outros, promover a paz por onde formos e ajudar todas as pessoas, inclusive as que se dizem nossas inimigas, são formas didáticas que Deus nos concede para nos ensinar a fazer o bem. Aprenda então, irmãos, a fazer o bem. Vamos todos aprender a fazer o bem. Você pode ser bom. E concluindo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é mais forte que o mal, irmãos. Então não podemos deixar que a maldade prevaleça em nossas vidas. Fazer o bem ou o mal consiste em escolhas que dependem de cada um de nós. Por isso precisamos deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, está escrito assim: seja bondoso, irmão. Bondade é uma virtude típica da pessoa que não mede esforços para levar o bem aos outros e nunca o mal. O bondoso, ele sempre estende sua mão para alguém. Tudo o que obtemos é pela bondade do Criador. Concordam? Tudo
tudo que temos é pela bondade de Deus. Ele nos dá a vida, o sopro do seu espírito, o ar que respiramos, a saúde para trabalharmos, a inteligência e o conhecimento para avançarmos e adquirirmos até riquezas nesse mundo. Mas tudo isso para que venhamos a ser bons com nossos semelhantes, assim como ele é conosco. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E Deus acima de todas as coisas. Bondade vem do ato incondicional de amar, sem avaliações. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: o homem bondoso faz bem a si mesmo. Amados, queridos, muitas saudades, que vocês sejam abençoados com a palavra que virá agora a seguir da presbítera Kátia Cristina. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Deus, até que Ele tem nos ajudado, amém? E que Ele possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. Amém? Sabemos da história que Deus permitiu com que houvesse seca na terra, porque o rei Acabe, juntamente com o povo, deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar outros deuses. Quando Elias encontrou a viúva de Sarepta, ele pediu água para beber. Amados, imaginem o valor que tinha aquele copo de água.
Todos estavam passando por um período de seca terrível. Aquela mulher tinha bondade dentro dela. Sem questionar nada, serviu água para Elias. Depois ele pediu pão. Daí a mulher questionou o pedido, porque ela tinha apenas o suficiente para mais uma refeição para ela e para seu filho. Mas a mulher decidiu fazer conforme o pedido de Elias. Devido à fé e à obediência de Elias e da viúva, a farinha e o azeite não faltaram na mesa daquela mulher até o dia em que o Senhor mandou chuva sobre a terra. O filho da viúva adoeceu e morreu. Diz a palavra que Elias clamou a Deus e ele ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Continuando a história, temos que Jezabel, esposa do rei Acabe, mandou matar os profetas de Deus, sendo que somente 100 sobreviveram. E estes viviam escondidos, fugindo de Jezabel. Dentro deste contexto, Elias mandou que fizessem 2 holocaustos, um para os profetas de Baal e outro para Elias. Elias disse que o Deus que mandasse fogo para queimar os holocaustos, este era Deus. Sabemos da história que os profetas de Baal ficaram o dia inteiro pedindo para Baal mandar fogo, mas este nada fez. Elias mandou jogar água sobre o seu holocausto, o que dificultaria o fogo de queimá-lo. Quando Elias orou ao Deus vivo, ao único Deus, o fogo caiu dos céus e queimou todo o holocausto. Queimou o bezerro, queimou a lenha, as pedras, o pó, e toda a água que estava ao redor do holocausto evaporou. Depois disso, Elias pediu a Deus mandar chuva sobre a terra. Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso
pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então, amados, assim como Elias, nós todos, sem exceção, passamos por tribulações. Os problemas são dos mais variados: perseguições, calúnias, difamações, humilhações, enfermidades, dificuldades no serviço, desempregos, dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento com marido, mulher, familiares, filhos, dificuldades com vícios, lutas da carne contra o espírito, solidão e muitos outros problemas. Qual a dificuldade que você está passando? É difícil, né? Dói. Nos deixa fragilizados, cansados, abatidos. Mas é justamente neste momento, neste deserto, que precisamos lembrar quem é Deus. Deus tudo pode. E Ele nunca nos deixa sozinhos. Elias foi alimentado por corvos. Elias clamou e o filho da viúva de Serepta voltou à vida. Clamou e caiu fogo dos céus. Clamou e Deus fez chover. Mas quando foi ameaçado por Jezabel, ele caminha no deserto e debaixo de um zimbro pede a morte. Que seta maligna sobre a mente de Elias, não? Elias, um servo tão usado por Deus, tão precioso para Deus. Sabemos que Elias, assim como Enoque, foram arrebatados. Não passaram pela morte, mas ele passou pelo deserto. Neste deserto, ao pedir a morte, fez debaixo de um zimbro. O zimbro, amados, é uma planta da qual se extrai temperos, óleos e serve para fins medicinais. Então, Elias estava no deserto, sim, mas debaixo da proteção de Deus, de um Deus que fez de Elias e faz de nós sal da terra e luz do mundo, de um Deus que é médico dos médicos, que cura as feridas do nosso corpo e da nossa alma, de um Deus que é Senhor dos senhores. Então, somente com a permissão dele, Jezabel poderia fazer algo contra a vida de Elias. De um Deus que derrama o seu óleo, ou seja, que derrama o seu Espírito sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 40. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre,
Não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós não pereceremos, amados. Jesus está no nosso barco. Não é pela nossa força, mas pelo poder de Deus que venceremos. Não se esqueça de tudo o que Deus fez por você. Caso esteja tão aflito que não consegue se lembrar de nada, olhe para a cruz. Ele morreu por você nela. Olhe novamente, ela está vazia. Ele foi para o Pai nos preparar lugar. Persevere. Tá difícil? Ore, clame, louve, adore. Deus está atento ao seu clamor, à sua adoração. Amém? Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12? E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Se Deus não se mover como um furacão, como um terremoto, como um fogo a seu favor, se tranquilize. Coloque todos os seus problemas aos pés da cruz, porque Ele te responderá com uma voz mansa e delicada. Não perca a esperança, não perca a fé. Deus mandou Elias sair da caverna, porque Deus ainda tinha muitos planos para a vida dele. Deus ainda tem muitos planos para a sua vida. Persevere, espere no Senhor e verás a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, amados, por mais essa oportunidade de estar falando sobre a palavra de Deus. E que essa palavra venha nos edificar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre.